Senhores, boa tarde. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, da Comissão da Mulher e da Advogada, da Escola Superior de Advocacia ESA e da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, damos boas-vindas a todos. As mulheres representam 51% da população brasileira e 52% do eleitorado. Apesar disso, na Câmara dos Deputados, a bancada feminina representa apenas 9% dos 513 parlamentares. A situação não é diferente no Senado, com apenas 12 senadoras eleitas dos 81 representantes. Na advocacia, muitos desafios ainda precisam ser superados. No Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dos 81 conselheiros, apenas 12,34% são mulheres. Ciente desta realidade, a OAB Maranhão, por meio da Comissão da Mulher e da Advogada, realiza hoje o primeiro encontro das advogadas do Maranhão, com o tema Empreendedorismo e Visão Sociopolítica. O evento tem como objetivo principal trazer informações relevantes para as possibilidades do mercado de trabalho para as advogadas e incentivar a participação política das mulheres. Então, senhoras e senhores, é uma satisfação para a OAB Maranhão recebê-los nesta tarde para a abertura do primeiro encontro das advogadas do Maranhão, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, OAB Maranhão, por meio da Comissão da Mulher e da Advogada, Escola Superior de Advocacia e Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. O evento que tem como tema Empreendedorismo e Visão Sociopolítica. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o presidente da OAB Maranhão, doutor Tiago Dias, acompanhado da presidente da Comissão da Mulher e da Advogada da OAB, doutora Ananda Farias. Convidamos também a diretora da Casa da Mulher Brasileira, representando neste ato o governo do estado do Maranhão, a senhora Susan Lucena. Convidamos a doutora Keila Fonseca, representando neste ato o Tribunal de Contas do estado do Maranhão. Convidamos a doutora Sandra Soares de Ponches, promotora de justiça, representando neste ato o Ministério Público. Convidamos também a doutora Liliane Furtado, diretora executiva da Escola Superior de Advocacia ESA. Convidamos a doutora Cristiane Ribeiro, secretária-geral do Tribunal de Ética e Disciplina, TED-OAB. Convidamos o doutor Rodrigo Reis Lima, tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão, CAAMA. Convidamos a doutora Ana Marieta de Brito, membro da Comissão da Mulher e da Advogada da OAB Maranhão. E a última convidada desta tarde, a última convidada desta tarde é uma jovem advogada de 55 anos, nova integrante da Comissão da Mulher da OAB, que nos ensina que a vida recomeça todos os dias, doutora Ana Marieta de Brito. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional e do hino do Maranhão.
claridão, deuses olhos nos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lavaruca ostenta estrelado, e de governo e louro nessa fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desde sol das mãos, pátria amada, Brasil. Em que o rumor das galvas circulando, ouviste um dia no espaço azul vibrando, o troar das bombadas nos combates, após o meio festival soando. O troar das bombadas nos combates, após o hino festival soando, após o hino festival soando. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, vencedores, por divisa, tens a glória, o nome nossos avós. Por divisa, tens a glória, o nome nossos avós, o nome nossos avós. Era a guerra, a vitória, a morte, a vida, e pra vitória era a glória entrelaçada. Caía do invasor da estranha, surgia por direita a luz dourada. Caía do invasor da estranha, surgia do direito a luz dourada, surgia do direito a luz dourada. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, vencedores, por divisa tens a glória, o nome nossos avós. Por divisa tens a glória, o nome nossos avós, o nome nossos avós. Reprimiste o Flamengo aventureiro e o forçaste a numa busca guarida. 2 séculos depois de ser choroso, a liberdade é o sol que nos dá vida. 2 séculos depois de ser choroso, a liberdade é o sol que nos dá vida. A liberdade é o sol que nos dá vida. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, vencedores, por divisa tens a glória, o nome nossos avós. Por divisa tens a glória, o nome nossos avós, o nome nossos avós. E na estrada esplendente do futuro, fitas olhar a última sobrancelha, tente o porvir as glórias do passado, seja de glória tua existência inteira. Tente o porvir as glórias do passado, seja de glória tua existência inteira, seja de glória tua existência inteira. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, vencedores, por divisa tens a glória, o nome nossos avós. Por divisa tens a glória, o
Convidamos para compor a mesa a deputada estadual Valéria Macedo. Deputada é procuradora da mulher na Assembleia. Assistiremos agora à apresentação do grupo teatral Improviso.
As mulheres que participaram desta apresentação são profissionais da vida real, que exercem funções que até pouco tempo atrás eram exclusivamente masculinas. Doutora Ana Carolina Carvalho Nunes, advogada criminalista, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária. Doutora Maristela Mendonça, advogada, membro da Comissão da Mulher e da advogada atleta de Muay Thai. Doutora Maria de Jesus Castro Reis, advogada, membro da Comissão da Mulher e da advogada e policial federal. Doutora Jordana Cristina Gonçalves, advogada, atleta do time de futebol da OAB Maranhão. A senhora Célia Santos é motorista de ônibus da empresa Primor. Agradecemos a apresentação das artistas do Grupo Teatral Improviso. Chamamos ao palco a senhora Tati Lima, secretária municipal de Informação e Tecnologia, representando neste ato o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Para declarar aberto os trabalhos do primeiro encontro das advogadas do Maranhão, com o tema empreendedorismo e visão sociopolítica, o presidente da OAB Seccional Maranhão, doutor Tiago Dias. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Emocionado com a apresentação e muito feliz com a casa cheia, declaro aberto esse primeiro encontro das advogadas do Estado do Maranhão. Convidamos para fazer uso da palavra a presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Ananda Farias. Ufa, gente, eu estou nervosa. É mais fácil fazer uma sustentação no tribunal do que trabalhar as emoções depois dessa apresentação. Boa tarde. Cumprimento a todos vocês, em nome do presidente, doutor Tiago. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Para os que estão chegando agora, ressaltamos que trabalhar pela OAB não é tarefa fácil. O caminho é árduo. É preciso determinação, jogo de cintura e, sobretudo, paciência. Mas é com imensa satisfação que iniciamos esse encontro homenageando 4 guerreiras. Trata-se de um reconhecimento à função desempenhada por estas que erguem a bandeira da OAB e que dedicam ou dedicaram tempo e energia para a construção sempre inacabada de nossa casa. A primeira homenageada da tarde é uma jovem e talentosa advogada, presidente da Comissão da Família e vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, mãe da Beatriz, e um nome que vocês ainda muito ouvirão falar, Vivian Bauer.
Boa tarde a todos. Eu estou emocionada, apesar de já ter recebido o convite, saber da homenagem, mas nada é tão gratificante quanto recebê-lo em prol de uma luta que nós temos e que hoje nós podemos aqui apresentar para vocês, que é a nossa luta pela valorização da mulher, não só da advogada. Nós todas, enquanto mulheres, sabemos o que nós passamos, sabemos o que nós queremos, sabemos o que precisamos e sabemos o que nós somos. Muito obrigada ao OAB Maranhão pela homenagem. A segunda homenageada é uma mulher que possui no seu currículo a sua luta de 25 anos de advocacia. Um exemplo para todas nós de engajamento e empoderamento. Ex-secretária adjunta da Câmara, doutora Rosimeire de Freitas Barros. Boa tarde a todos, meus colegas, minhas colegas. Vejo aqui essa plateia maravilhosa de jovens. Eu sou bem jovem, mais jovem do que eu. Já cumprimentei as colegas aqui presentes, na pessoa de doutor Tiago. Quero agradecer essa homenagem. Estou me sentindo muito feliz. Em especial a doutora Ananda, porque ela fez hoje, essa tarde, acontecer para mim. Quero, em especial, agradecer você, doutora Ananda, viu? E a presença da minha família que veio me prestigiar, doutora Roseli e doutora Luzemir. Obrigado por tudo, viu? Foi um prazer. Doutora Rosimeire, eu agradeço suas palavras, mas o trabalho foi de toda a comissão e da diretoria da OAB. A próxima homenageada é conhecida pela delicadeza com que trata a todos indistintamente. Queridíssimas pelos funcionários da OAB, foi conselheira 2 vezes e é a primeira mulher que presidiu a Comissão da Mulher e da Advogada, doutora Lígia César de Oliveira Santana. Ilustre presidente Tiago Dias, minha amiga e colega doutora Ananda, colegas queridas aqui presentes, é sempre uma grande honra voltar ao OAB. E a gente fica nervosa, confesso. E quando eu assumi a comissão da mulher advogada, eu achei que talvez não conseguiria levar adiante tudo aquilo que eu planejei. Mas eu consegui
porque eu tive justamente a ajuda de todas vocês, muitas aqui que estão presentes e estiveram na nossa comissão. Posso ver cada uma sentada. E este prêmio não é para Lígia, não é para a ex-presidente da comissão, é para cada uma advogada, para cada uma mulher maranhense que luta todos os dias. E eu sempre digo, a gente não mata um leão por dia, a gente mata 2, 3, 4, e já está um bem ali, nos esperando para a gente matar. Então, avante, confiante, e a generosidade, com certeza, da doutora Nanda, que levou o meu nome ao doutor Tiago, para que fosse deferido o meu nome, porque não sou merecedora desse prêmio, mas todas vocês. Muito obrigada. Gostaria de chamar ao palco o ex-presidente da OAB, doutor Raimundo Marques. Doutor Raimundo fará a entrega desse prêmio, você pode deixar lá com ele? A última homenageada de hoje é um exemplo de força e dedicação para todas as advogadas do Estado. Ex-vice-presidente da CAAMA, doutora Terezinha Marques Vale. Convidamos todas as homenageadas e o presidente da OAB para fazer a foto oficial. Boa tarde. Gente, eu estou emocionada e também estou nervosa, porque é uma satisfação muito grande poder retornar à OAB. Eu estou temporariamente afastada, em virtude de um cargo que eu exerço no Tribunal de Justiça, mas essa continua sendo a minha casa. E quando eu chego aqui, eu sinto muita emoção, porque eu trabalhei na Caixa de Assistência, trabalhei como vice-presidente, como secretária-geral, e foi muito gratificante, porque a Caixa é o braço social da OAB. E esse trabalho me encanta, o trabalho de poder levar aos advogados alguns benefícios que a OAB e a Caixa proporcionam, é muito bom, é maravilhoso. Então, eu me sinto muito honrada, muito agradecida, agradeço a Ananda, agradeço aos dirigentes da ESA, da CAAMA e do doutor Tiago Dias, meu amigo, meu querido, pela generosidade, porque também não me acho merecedora, né? Mas, já que nós estamos aqui, a gente tem que receber as bênçãos, né? Receber as homenagens, e eu agradeço do fundo do meu coração. E conclamo as mulheres, as novas
as novas advogadas e as advogadas militantes para fazerem parte da OAB. É importante, a mulher tem um papel fundamental que cresce a cada dia. E a mulher, com a sua sensibilidade, com o seu jeitinho, ela faz acontecer, né? Então, vamos, gente, vamos participar, vamos ocupar o nosso espaço, porque o espaço é nosso, tá? Muito obrigada. E agora teremos a foto oficial. Convidamos as homenageadas e o doutor Tiago Dias, presidente da OAB, para fazer a foto oficial aqui à frente ao palco. Ouviremos agora o presidente da OAB Seccional Maranhão, doutor Tiago Dias. Boa tarde a todos e a todas novamente. Quero iniciar parabenizando a todas as mulheres, a todas as advogadas, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. Cumprimentar todos os membros da Comissão da Mulher e da Advogada, responsáveis pela organização desse belo evento e parabenizá-las na pessoa da doutora Ananda Farias. Cumprimentar todos os advogados presentes na pessoa do sempre presidente do OAB, Raimundo Ferreira Marques. Saudar todas as advogadas na pessoa da minha querida amiga, diretora tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil, braço de fazer daquela casa, Débora Porto Cartagens. Cumprimentar todas as autoridades, agradecendo pela presença e dizendo que as senhoras engrandecem e valorizam esse evento com a participação de vocês, representando as instituições de maneira tão brilhantemente defendida e representada por vocês. Bem, momento emocionante de homenagens, mas em que é importante fazermos uma profunda reflexão. A igualdade de gênero, o respeito à mulher, pregados na Constituição, pregados na legislação, infelizmente, ainda não foram alcançados por nossa sociedade. É uma caminhada longa e ainda estamos nos primeiros passos. Sempre vejo, acompanho a deputada Valéria na Assembleia, lutando por essa bandeira, caminhando também com esses objetivos, e nós, principalmente nós, operadores do direito, operadoras do direito, temos que ter a consciência de cada dia mais lutar pelo adequado respeito à igualdade de gênero, pelo adequado respeito ao que dita a nossa Constituição e o que ditam as normas legais. Sempre digo que as feministas não querem nada mais do que o respeito àquilo que diz a nossa legislação. Plena igualdade, respeito à capacidade, respeito às diferenças e, acima de tudo, valorização da capacidade de cada mulher. Caminhada é longa, mas cabe a nós darmos os passos firmes, os importantes passos na luta, na busca por essa igualdade. E isso é o que nós temos buscado fazer, doutora Ananda, seja com a luta pela prioridade para gestantes e lactantes fazerem sustentações orais no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ainda no ano de 2016,
seja pela recente conquista, já com a Nanda à frente da Comissão da Mulher e da Advogada, de que será implantado nos fóruns das principais comarcas do Estado do Maranhão os fraudários que trazem dignidade a todas as mulheres, a todas as advogadas que por lá transitam. E me recordo, doutora Cristiane, doutora Vivian lembram disso, quando em 2015 uma advogada chegou para a gente e disse que tinha ficado com vergonha porque teve que fazer uma viagem a uma comarca, acho que foi até aqui na ilha, mas, salvo engano, foi Ribamar, e teve que levar o filho de colo pequeno, porque não tinha com quem deixar, e chegando lá, pediu a licença juíza para usar sua mesa como fraudário, porque não tinha fraudário, e isso foi uma bandeira que levantamos em 2015 e que lutamos os últimos 2 anos para que pudesse agora, Nanda, alcançar esse objetivo. Do mesmo modo, o reconhecimento de que as mulheres sempre fazem uma jornada a mais de trabalho do que nós homens. E por isso, a importância e a luta pela última conquista da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a creche da advocacia, para que cada advogada, para que todos tenham de deixar suas filhas e seus filhos, enquanto estiverem trabalhando, enquanto estiverem lutando pelo pão de cada dia. Como disse, a caminhada é longa, mas temos buscado trilhar, Ananda, os passos necessários na busca pela igualdade, na busca pelo respeito à mulher e pelo respeito à advogada. Nesse caminho, quero também aqui fazer o anúncio de algo que faremos semana que vem e desde já convidar todas vocês, todas as instituições ora representadas e que sejam representadas pelas senhoras, para o lançamento próximo dia 21 de março, próxima quarta-feira. Nós já temos o número, mas escolhemos fazer um evento específico para isso, lançamento no dia 21 de março, de uma campanha de combate ao assédio, com o lançamento do Disque Assédio da Ordem dos Advogados do Brasil. E convido todas as instituições, toda a sociedade e a imprensa, porque entendo que esse é um momento muito importante, o momento de nós colocarmos na mesa os assuntos relevantes, de nós trazermos a reflexão e, acima de tudo, combatermos de maneira muito rigorosa essa grande mazela e essa verdadeira vergonha para todo e qualquer operador do direito. Bem, trilhando esse caminho, e para não me alongar, afinal de contas começamos um pouquinho atrasados, mas em homenagem às mulheres, não posso deixar de fazer a leitura de um poema do Paulo César Alexandrino, que diz que as mulheres não são joias. Deus as fez raras, maravilhosas, abençoadas, ao contrário das joias, que são simples metais ou minerais, cujo valor é nada perto da magnitude das mulheres. Joias são coisas inanimadas, mas as mulheres são cheias de vida. As joias não enfeitam as mulheres, mas são as mulheres que enfeitam as joias. Que serias das joias se não houvesse as mulheres para lhe emprestar vida e beleza? Mulheres não são joias, estão muito acima disso. O gênero humano é a coroa da criação de Deus e a mulher é a coroa do homem. Muito obrigado a todos, um grande primeiro encontro da mulher e boa tarde. Agradecemos aos presentes neste palco e pedimos que as autoridades ocupem as primeiras fileiras deste auditório para darmos continuidade às atividades desta tarde. Teremos agora a primeira palestra deste evento. Convidamos para presidir a mesa doutora Andréia Furtado, vice-presidente da subseção de Bacabal,
subseção da OAB de Bacabal. Convidamos a palestrante, doutora Laina Crisóstomo Souza de Queiroz. Doutora Laina é advogada militante pelo direito das mulheres, fundadora da ONG Tamo Juntas, mestranda em Ciências Criminais, escolhida Mulher Inspiradora pelo site Think Olga e a lista Under 30 Forbes Brasil 2017 pelo trabalho social que desenvolve com mulheres em situação de violência. O tema da palestra será Mulheres na Política, Precisamos Falar. Convidamos a debatedora, doutora Imaíra Pinheiro. Imaíra Pinheiro é advogada, pós-graduanda em Direito do Trabalho, feminista, militante e pesquisadora sobre raça, gênero e classe. Com a palavra, a doutora Laina Crisóstomo Souza de Queiroz. Aqui passa, aqui volta. Boa tarde. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui. Agradecer muito na pessoa de Carol e na pessoa de Ananda pela oportunidade de voltar aqui no Maranhão. Na última vez que eu vim, estava tendo a conferência estadual da OAB, e foi um prazer poder participar rapidamente, e a gente fez também um mutirão pela Tamo Juntas aqui, numa comunidade, então foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Hoje não está sendo um dia fácil, então, se eu chorar, me entendam. Eu vou fazer a palestra e, no final, a gente chora junto para poder conseguir seguir o que eu planejei. Falar para mim sobre mulheres na política é algo que é muito amplo, né? Eu gosto, primeiro, sempre de dizer que eu sou advogada feminista. E isso já traz para mim algo que é extremamente forte e extremamente ideológico. Eu fiz uma escolha no ramo da advocacia que é não advogar para homens quando esses homens lutam ou pelejam na justiça contra uma mulher. Porque todas as vezes que eu tiver que advogar em favor desse homem, eu vou advogar contra mim mesma. Eu vou ter que desqualificar alguém que é igual a mim. Então, eu prefiro dormir toda noite, ter débitos, né? Ficar devendo aluguel, ficar dormindo escola de filho, mas ter a tranquilidade de que a escolha que eu fiz é uma escolha que me deixa tranquila para dormir toda noite e pensar que como seria se fosse comigo, como seria se fosse com minha filha. Então, a escolha pela advocacia feminista me faz ter certeza de que, para além da advocacia, eu escolhi um ramo ideológico que é da minha vida. Ser feminista é a minha vida. E aí eu não posso... Gente, eu não sei usar esse negócio. Mas vamos lá. Eu não posso, e eu nunca deixo de fazer isso, começar uma palestra sem falar da importância de entender o que é feminismo e de entender o que é machismo. Porque todas as vezes que eu falo e me apresento nos lugares, especialmente nesses momentos difíceis em que a gente vive, de perda de direitos, quando eu falo que eu sou feminista, as pessoas ficam assustadas e acham logo que eu odeio homens, quero matar todos os homens. E aí eu digo, não, gente, eu até convivo com um, né? Até convivo com um. E tive uma filha com ele. Mas eu gosto sempre de dizer que entender o feminismo é entender a luta por direitos. É entender a essência de ser mulher e o poder que as mulheres têm. Mas a gente não está pedindo nenhum favor. A gente só quer o que é nosso de direito. E aí eu gosto sempre de explicar e fazer essa perspectiva dicotômica, né? Desses dois lados do que é machismo e do que é feminismo. E aí a gente precisa começar fazendo uma crítica e uma reflexão de como
o machismo se baseia em argumentos religiosos. E eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas como a religião e todas as religiões, eu não digo de católica, evangélica ou espírita ou de candomblé, eu digo todas. Todas as religiões, infelizmente, subestimam a capacidade das mulheres e, infelizmente, colocam as mulheres nos lugares onde elas devem estar. A divisão sexual do trabalho, ela é criada numa perspectiva religiosa, de uma moral religiosa que define papéis. Então, os argumentos religiosos, eles são baseados no que eu quero, não no que é real. E quando é algo simbólico que eu não consigo provar, eu manipulo. Eu alieno. Então, é fácil perpetuar algo que não tem prova. O machismo, ele, infelizmente, ele trabalha numa perspectiva de assédio, de abuso, de agressão. Ele utiliza, muitas vezes, da força física, da violência e do reforço dos estereótipos. Quantas de nós já estivemos em espaços onde dizem que são de homens, especialmente a advocacia criminal, né? A advocacia criminal que o diga. Entrar no presídio é um processo de resistência. Entrar na delegacia, e eu digo, eu enquanto preta, tatuada, que não sigo os padrões, é ainda pior. Então, tem vezes, teve uma vez que eu entrei na delegacia, que eu entreguei meu AB, e o cara foi lá dentro do meu AB. Eu disse, tem máquina para verificar se a OAB é verdadeira ou como é isso? Ele entrou com o meu AB, esperou um tempo, depois voltou. Eu disse, gente, ele deve estar testando para ver se a OAB é verdadeira, né? Porque questionam da gente, a competência da gente de estar naquele espaço. E, além disso, existe uma falsa luta por igualdade. Por quê? Porque quantas de nós aqui ouviu falar que a Lei Maria da Penha é injusta? Quantos homens dizem, eu quero a Lei João da Penha? Querido, você tem um Código Penal inteiro para você. Você tem um Código Penal inteiro para você. Agora, a encenação que a gente viu, a gente sofre todos os dias. Todos os dias. Quem aqui não se pegou se vendo em uma daquelas cenas? Por mais que não sofra nenhum tipo de violência física, todos os dias a gente ouve que a gente não está com o corpo porque a gente casou, né? Mas quando eu casei com você, você não estava desse jeito. Né? Você não está se arrumando, não faz a unha, não faz o cabelo. Por que que a gente não precisa de uma lei especial? Se, historicamente, a própria legislação brasileira ela é machista, é excludente e permite a violência contra as mulheres. É óbvio que a gente precisa. Então, eu não quero igualdade. Porque não existe igualdade para pessoas que são diferentes. Se eu sou mulher preta, eu sou diferente dela. As especificidades de violência que eu sofro são diferentes da dela. Então, se nós somos diferentes, não existe princípio de igualdade, joga tudo no mesmo saco e é igual. O placar entre homens e mulheres não está zerado. A gente não está começando a partida de forma justa. Então, significa dizer que eu preciso, sim, colocar a mulher para andar para frente, e olha que a gente ainda não conseguiu zerar. Para que a gente consiga, minimamente, ter uma vara de violência que ouve a gente, né, quando ouve, que ouve a gente de uma forma diferente. Uma delegacia especializada que entenda a minha dor, sem dizer assim, mas peraí, repare, briga de marido e mulher é besteira, tem um negócio de tráfico aqui pesado, que chegou uma quantidade de droga grande, então eu vou ter que resolver isso aqui primeiro, porque isso aqui é prioridade. A gente precisa de espaços que nos incluam e entendam as nossas dores. E aí, quando a gente fala de feminismo, a gente fala das construções científicas que são feitas. Enfim, hoje eu ia trazer, para vir para cá, eu ia trazer uns 4 livros que eu estou querendo ler e não consigo, né? A pessoa não tem tempo. Mas, todos os dias a gente tem que estudar. Sabe por quê? Porque o machismo, todos os dias, inventa uma história. Todos os dias desqualifica a gente de alguma forma. E a gente tem que estar estudando o tempo todo para poder rebater. Porque a gente, ao contrário do machismo, a gente não responde com agressão. A gente responde com competência. A gente diz para que veio. Sabe por quê? Porque os números mostram que, mesmo tendo filhos, a gente passa a madrugada estudando para concurso. A gente passa a madrugada fazendo uma pós-graduação. A gente perde os finais de semana para fazer uma especialização, para poder se dedicar a mais estudo. Porque a gente sabe que só com a graduação está difícil, que dirá sem a especialização. Mas muitos homens conseguem ascender socialmente nos seus empregos
somente com a graduação. Porque é amigo de fulano, é amigo de Beltrano. Mas quando fazem consulta com a gente jurídica, ninguém pergunta quanto é, né? Mas para os caras são bons, são históricos, são importantes. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente não argumenta na perspectiva religiosa. A gente constrói a partir de dados científicos. A gente estuda para poder mostrar que, mulher pode ser torneira mecânica, mulher pode ser motorista de ônibus, mulher pode ser engenheira, mulher tem competência para isso. Não é o biológico que vai definir. E a gente estuda para isso. O feminismo se constrói, ao contrário do machismo, com luta, militância, discussão. Ontem, em Salvador, teve uma marcha, está tendo Fórum Social Mundial em Salvador. Ontem teve uma marcha das mulheres negras, após um tribunal. E esse tribunal foi um tribunal popular, que foi construído pelas mulheres negras, para julgar o Estado brasileiro pelos crimes de violações de direitos humanos. Foi uma coisa avassaladora, assim, sabe? Primeiro que ninguém queria ser advogado de defesa do Estado, né? Não dá para defender esse Estado que está matando todo mundo. E aí encontraram um advogado de defesa, que era um homem branco, mas era gay. Ele disse, como é que eu vou defender esse Estado? Ele disse, então você se porte, menino, você força aí a barra. Quando ele saiu de lá, ele passando mal de dor de cabeça, porque ele disse, até para defender, de uma forma simbólica, de brincadeira, foi perverso fazer isso. Porque a gente sabe as dores que a gente sente e que a gente tem que estar na rua todo dia militando e lutando por direitos. O convencimento ele se dá com obras reais. Estatística de feminicídio, a lei de feminicídio nasce assim. Nasce a partir de uma comissão, né, tanto de governo, Câmara de Deputados Federais, Senado e de militância do movimento feminista, para provar que existe um verdadeiro extermínio das mulheres negras, especialmente as negras. Dados estatísticos de violência, estupros, e a partir disso surge a criação de planos, pactos e legislações específicas. E o feminismo luta por equidade. E aí eu vou trazer uma figurinha que todo mundo já deve ter visto no Facebook, né? E eu gosto sempre dessa figura porque ela é muito representativa. Ela mostra como o machismo luta por igualdade. E diz assim, para que lei Maria da Penha se na Constituição diz que todos são iguais perante a lei? Nós não estamos iguais. Se nós estamos diferentes, vamos alcançar essa igualdade promovendo desigualdade. Tem que ser desigual. Porque se a gente está no placar diferente, então a gente tem que igualar o negócio para zerar o placar e começar do zero. E a equidade mostra como é a justiça. Equidade é igualdade com justiça. É você pensar que não dá para você tratar diferentes como iguais. Os meninos não conseguem ver o outro lado da mesma forma. E quando os meninos conseguem ter a possibilidade de ver da mesma forma, isso é justo. Isso é real. Eu vou falar bem rápido, eu juro, gente, porque tem muita coisa ali. Mas fazer direito me obriga a falar sobre lei, né? Óbvio. Ninguém espera que a pessoa vai ser advogada e não vai estudar lei, né? E aí, quando a gente faz uma análise sobre a conquista de direitos das mulheres, da luta das mulheres, a gente precisa entender que o que a gente vive hoje, é óbvio que a gente tem avanços absurdos para o que a gente vivia. Mas a gente não pode esquecer da história. E o que é a história dos direitos das mulheres? No Brasil, com o processo de colonização, com a falsa descoberta, o Brasil viveu ordenações. E esse nome ordenações já nos remete a algo religioso, né? As primeiras ordenações foram manuelinas, afonsinas, e a que mais tempo durou foram as filipinas, que são as ordenações terríveis e que falavam sobre tudo, tanto na área civil como na área criminal. Dentro dessas ordenações, existia um trecho que dizia assim: o marido pode castigar sua mulher com pau ou pedra, desde que moderadamente. Quem moderava essa violência? Quem escreveu? Não é isso? Mulher estava na justiça na época? Hoje está difícil, tá? Imagine 1.600, 1.500. Não ia estar. Então, esses homens escreveram essa legislação e diziam que essas mulheres podiam apanhar com pau ou pedra, desde que moderadamente. Parece algo distante de nós, né? Mas a gente vê isso cotidianamente acontecendo. Não só a encenação, mas na vida. A gente vê isso todo dia. Todos nós e todas nós aqui já vimos algum caso de violência. E aí as ordenações não paravam aí. Diziam
que o homem que suspeitasse ou pegasse a mulher em adultério poderia lavar sua honra, né? Matar. Mas a suspeita, sim, rumores de traição davam a ele o direito ao assassinato dessa mulher. Além disso, na esfera civil, essas mesmas ordenações diziam o seguinte: se uma mulher herda um bem, ela não tem capacidade de gerir seus bens, porque a mulher não é capaz. E ela precisa, para conseguir receber esses bens herdados, ela precisa de um homem para isso. Então, se essa mulher não é casada, ela não herda. Aí ela vai para os homens mais próximos. Pai, para mim? Pai, irmão, tio, primo distante, sei lá, bisavô. Mas tem que ter um homem. Senão essa mulher não podia herdar o bem que era dela. Quando a gente passa pelas ordenações filipinas, a gente fica muito assustado e assombrado. Mas fica parecendo que é distante de nós. E não é distante. Porque cotidianamente a gente vê as violências que as ordenações autorizavam. E aí a gente precisa entender que o judiciário, que hoje julga situações de violência contra a mulher e de feminicídio, por exemplo, esse mesmo judiciário bebe dessa fonte. Ele é quem bebe dessa fonte. Lá em Salvador, eu acompanhei um caso de um feminicídio em que a mulher, inclusive foi um feminicídio que ficou conhecido internacionalmente, porque a tese dela de monografia no curso de pedagogia foi sobre feminicídio. E ela foi assassinada pelo companheiro. O caso foi tão assustador que o delegado chegou a dizer que o crime foi um crime de honra. Por quê? Porque ela terminou com ele e começou a se relacionar com outro cara. E ela, enfim, fetiche dela, vontade dela. Ela gravou o vídeo, ela praticando relações sexuais com esse cara. O ex pegou o celular dela em abril, ele pegou o celular dela. Em junho, ele assassinou ela. E ele alega que, ao saber do vídeo, a matou. Ele passou 3 meses planejando o assassinato dela. 2 meses, 3 meses. Mas o delegado disse, eu vendo um vídeo desse, é óbvio que eu tinha matado ela. A gente está falando de algo que não é mais legal, mas que, na prática, a mente das pessoas não mudou. Então, não adianta ter lei se a gente não tem eficácia e aplicação das novas leis. O movimento feminista vai para a rua todo dia brigar por direitos, mas não adianta se a gente tem um monte de caso absurdo de feminicídio, de violência contra a mulher, e que a justiça não consegue entender que aquilo é violência. E aí, eu vou para o 8 de março, né, que a gente está bem pertinho dele, a gente está no mês de março, e aí eu gosto sempre de falar do 8 de março numa perspectiva de luta. É pensar que mulheres que estavam naquelas fábricas, elas sabiam que podiam ser assassinadas. Mas, ainda assim, elas não se calaram. E o mais importante de pensar é que ninguém arregou. Adoro falar essa palavra. Arregou. A pessoa nem parece que é advogada, diga aí. E eu falo assim na audiência, viu? Eu briguei com o juiz essa semana, eu disse, oxente, papá, venha. Ele olhou pra minha cara e fez, o que, doutora? Eu disse, tá achando que eu sou otária? Ele, oxe, essa mulher é louca. Eu disse, oxe, meu filho, fique aí pensando. E aí, essas mulheres que estavam na fábrica, ninguém arregou, velho. O que é arregar? É dar para trás, é se entregar pro patrão. Elas ficaram juntas, sabendo que podiam morrer juntas. E por que a gente agora não faz isso? Por que a gente faz assim? Ah, mas repare, é porque aquele rapaz que você está dizendo que bateu em você, ele é uma pessoa boa. Boa onde, menina? Se ele bater na menina, ele não é bom. Como é que a gente consegue relativizar a violência contra nós e a gente não relativiza as nossas relações? Não dá para falar de mulheres na política, de feminismo, de luta, de março, sem falar que a gente precisa estar junta. Se a gente não estiver junta, eu digo sempre,
Ou a gente está junta viva, uma conhecendo a outra, ou a gente vai virar número e acabou. Acabou. Não tem mais volta. Morreu, morreu. E, às vezes, nem para a estatística a gente entra. Porque a gente tem um Estado que sonega a estatística para não cair no índice de desenvolvimento humano, para não parar de receber investimento internacional e tudo mais. E aí, o 8 de março, para mim, tem esse simbolismo. E, ó, repare, flores, foi para o funeral das mulheres mortas, viu? Me dê dinheiro, papá, me dê livro, entendeu? Pague meu mestrado, entendeu? Faça isso por mim. Não me dê flor, não, Binho. Por quê? Flor botou no túmulo das meninas. Então, toda vez que você me der flor, eu vou lembrar das mulheres que foram mortas e vou dizer assim, vixe, está planejando alguma coisa. Hã? Voto feminino. Eu adoro falar de voto feminino porque a gente acha que é uma conquista maravilhosa, né? Quem aqui sabe quais eram os critérios para poder votar em 1932? Ser casada primeiro, porque a gente não é dona do corpo, né? Alguém tem que tomar conta. Quem mais? Diga aí. É porque a gente não aprende isso na faculdade de Direito. Eu sei. A gente aprende na vida. Tinha que ser casada, servidora pública e remunerada. Tem um caso, antes de Celina, que é a primeira mulher que vota, que é no Rio Grande do Norte, em Mossoró, que uma mulher tentou votar, ela respondia aos critérios, ela era servidora pública remunerada, mas ela não era casada. Ela foi barrada de votar, porque só podia votar se tivesse esses critérios. De que ano a gente está falando? 1932. Quantos anos tem de abolição da escravidão aí? Ah, alfabetizada, esqueci, alfabetizada. Quantos anos tem da abolição da escravidão? Sou péssima de conta também, só sou boa para calcular honorários. 22, 32, dá o quê? 54. Significa dizer que a maior parte das mulheres que conquistaram esse direito ao voto foram mulheres brancas. Algumas conseguiram romper. Antonieta de Barros, por exemplo, é uma delas, que conseguiu, inclusive, ser eleita, mas logo depois, na ditadura de Vargas, o mandato dela cai. Mas, enfim, foi uma professora incrível e que conseguiu romper as barreiras. Mas, majoritariamente, foram mulheres brancas que estavam nesses padrões e nesses requisitos determinados pelo Estado. Em 1940, surge o Código Penal brasileiro, e esse Código Penal traz algumas coisas. Que são elas? A perpetuação da cultura do estupro. Marlaina, como é que o Código Penal visa punir o crime e ele traz cultura do estupro? Porque ele dizia, se a mulher não fosse virgem, era estupro? Não, porque você não tinha honestidade. Né? Honestidade você acha que é o quê? Pagar as contas em dia. Né? Não entrar no SPC Serasa. Mas não, honestidade era virgindade. Era o ímen. Além disso, esse mesmo Código Penal dizia, se o estuprador casar com a vítima, extingue punibilidade. Vocês conseguem imaginar você ser estuprada e esse embuste ficar o resto da vida do seu lado, papá? Diga aí. Gente, é maldição. A mulher era condenada. Mas a gente está achando que isso é estranho. Pensa aí no interior. Pensa aí no interior. Que o cara, enfim, gente, eu adoro falar isso. Que o cara é o devedor, né? No interior é o devedor. O cara tira a virgindade da menina e diz pro pai da menina. Só que assim, o pai da menina não sabe como foi essa virgindade que foi retirada. E ele simplesmente diz, não, oxente, vou ficar com a filha desvirginada dentro de casa, nunca vai casar. E aí a gente tem uma coisa que a gente precisa conversar sobre prazer. Quantas de nós conhecem mulheres que nunca tiveram uma relação sexual de prazer? Quantas de nós foi estimulada a tocar o corpo? Quantas? Pode falar, gente. A gente está aqui num lugar seguro. Ninguém vai contar para ninguém. Estamos na intimidade.
Eu falei isso uma vez numa escola para adolescentes de 14 anos. A professora ficou, Lainá, eu disse, oxi, o que é? Ele não faz isso, não. O menino ficou preso no banheiro, minha filha. E as meninas tudo travada. E aí a gente não tem prazer. A gente não conhece o corpo da gente. Porque isso também é machismo. É dizer que o homem pode fazer o que ele quer. E muitas mães e pais estimulam os meninos a se trancar no banheiro. E aquela coisa de, tá no banheiro com a revista. A gente acha bonitinho. Alguém já ouviu isso de uma menina? Nunca! Não vou contar, não, porque eu ia contar uma intimidade, mas é muito íntimo. E tá gravando. É porque minha mãe me pegou numa situação, entendeu? Minha filha, ela disse que era de Satanás. Disse que era do diabo. Eu disse, esse menino é bom e é do diabo. Disse, deve ser que nem comer chocolate e engordar. É do diabo esse negócio. Enfim, porque dizem o tempo todo, não pode se tocar, não pode. Enfim, é um processo que é violento demais. E o Código Penal autorizava essa perspectiva da cultura do estupro, de uma mulher que foi estuprada, o homem que se casasse com essa vítima, ele tinha sua punibilidade extinta. O Estatuto da Criança e do Adolescente a gente traz como conquista, né, da luta das mulheres, uma perspectiva de tratar essa criança como prioridade, esse adolescente como prioridade, porque é uma fase em desenvolvimento. E aí eu quero saber, quem sabe aqui o que é 25 de julho? O que é 25 de julho? Ninguém sabe? Pode chutar errado, gente. Não tem problema, não. Nada? Esse burburinho aí, diga aí. Que é 25 de julho? A debatedora não pode falar. Que a debatedora sabe, mas não pode falar. 25 de julho é o dia de Teresa de Benguela. É o dia que foi considerado e é tratado como dia afro-latino-americano das mulheres negras. Foi um dia que, em 1992, mulheres negras da América Latina e do Caribe se reuniram para poder dialogar que o 8 de março não representava as mulheres negras. Porque, durante muito tempo, o feminismo, da forma que estava sendo construído o feminismo clássico, não contemplava as dores e as especificidades das mulheres negras. Então, por isso, surge o 25 de julho, como a luta das mulheres negras de terem os seus direitos dialogados nessa perspectiva. E durante muito tempo foi assim. Mulheres brancas, mulheres negras. A gente não conseguia relacionar as lutas. E aí a gente precisa falar como o feminismo clássico tem dificuldades, e teve dificuldades, em entender as dores das mulheres negras. Quando a gente fala da conquista de direitos, por exemplo, o filme A Sufragista, quem assistiu aqui? Gente, quase ninguém. Eu também não assisti, quero dizer. Mas eu convido vocês a conhecerem um livro de Djamila Ribeiro, não preciso nem dizer, né? Djamila Ribeiro, maravilhosa. Tem um livro dela que fala sobre o que é lugar de fala. E ela faz uma reflexão sobre o movimento das sufragistas que começa nos Estados Unidos. E ela traz uma mulher que é um expoente, que se chama Sojourner Truth. Não me peça para repetir, porque é difícil. É o nome de origem dela. Ela foi uma negra africana que foi trazida de África para os Estados Unidos como escrava, conseguiu a carta de alforria, e depois que ela consegue a carta de alforria, ela vai lutar para que outros negros consigam ser alforriados e que haja a abolição da escravidão. Esse livro de Djamila Ribeiro, O que é lugar de fala, mostra como as mulheres negras tentaram acessar a luta para o direito ao voto. Mas como era difícil dialogar, porque as dores eram muito diferentes. E aí tem uma parte de Sojourner Truth, se você botar no Google, aparece o texto dela, ela pergunta, não sou eu mulher? Porque um homem fala da importância desse movimento das mulheres, e ele diz, as mulheres devem ter prioridade no assento, devem não sei o quê, devem ser carregadas assim. E ela faz assim, mas ninguém nunca fez isso por mim. E aí ela questiona, não sou eu mulher? Fazendo justamente uma reflexão no movimento sufragista, que era majoritariamente branco, e que não entendia as especificidades e as dificuldades dela enquanto mulher negra. E aí, o 25 de julho é uma reflexão para a gente sobre isso. Hoje, a gente tem um movimento muito forte do feminismo interseccional, que dialoga para além do feminismo clássico, mas também o feminismo negro,
e também a inclusão da comunidade LGBT, de mulheres lésbicas, bissexuais, trans, travestis, intersexes e transgêneros. Enfim, o objetivo é ampliar cada vez mais a discussão feminista. A Convenção de Belém do Pará, de 1994, né, que logo depois dá origem à Lei Maria da Penha. A Lei de Cotas para as Mulheres na Política, que é de 1995, e que, na época, só garantia 20% de cota para as mulheres, que é a cota, na verdade, de campanha, né, de sair candidata, mas não de se eleger. E hoje já é 30%. Em alguns partidos que pregam a equidade de gênero, já existe paridade nas candidaturas de 50% e 50%. A Lei Maria da Penha, de 2006, todo mundo aqui conhece a Lei Maria da Penha, não é? Todo mundo, né? E o que é a Lei Maria da Penha? Não vale falar que é a Lei de Maria da Penha, né? O que é a Lei Maria da Penha? Levante aí, bicha, que você arrasou. Levante aí. Quem? Halima. Maravilhosa, diva. É isso, ela já explicou tudo, né? Vamos passar para a próxima lei. Mas a Lei Maria da Penha é um instrumento que é importantíssimo para nós. E que durante muito tempo, eu entrei na faculdade em 2004. E saí em 2009. Até eu sair em 2009, eu ouvia todos os dias de professores na faculdade que a Lei Maria da Penha era inconstitucional. E foram julgadas várias ADINs para dizer que a Lei Maria da Penha era inconstitucional, porque tratava homens e mulheres de forma diferente. Então, eu aprendi a atuar na Lei Maria da Penha na tora mesmo, com o cotidiano, atuando diariamente. Mas a gente não aprende na faculdade. E a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei no mundo que trata sobre violência doméstica e familiar. Então, a gente precisa começar a entender o quanto é importante, inclusive, incluir nos currículos a perspectiva de gênero e falar sobre isso, sobre Lei Maria da Penha, sobre lei de feminicídio. Porque, por exemplo, aquele caso que eu trouxe de feminicídio, a mulher foi encontrada morta nua. Ninguém fez exame para saber se ela tinha sido estuprada. Porque quem foi lá não tinha a sensibilidade de gênero para entender que aquela mulher pode ter sido estuprada antes da morte. Então, a gente precisa incluir Lei Maria da Penha, gênero, em todas as faculdades. Não é direito, psicologia, serviço social e pedagogia, que é o que prevê a lei, mas é medicina, é enfermagem, são todas as áreas. A gente precisa dialogar sobre isso em todas as áreas. A lei de feminicídio, que completou 3 anos esse ano, né? Agora, dia 9 de março, completou 3 anos. Mas que, infelizmente, o Brasil, no último anuário da Segurança Pública, que foi de 2017, nesse anuário, sai uma notícia assustadora dizendo que, no Brasil, em 2016, aconteceram 4.567 casos de assassinatos de mulheres. Mas a Segurança Pública só notificou como feminicídio 533. Os dados da Segurança Pública no Brasil, eles são totalmente divergentes com os noticiários, com o mapa da violência, com o Atlas da Violência e com o anuário da Segurança Pública. E isso tem um objetivo: mascarar morte de mulheres. Eu peguei um caso de tentativa de feminicídio, em que a promotoria recebeu o caso da DEAN. A mulher sofreu 17 facadas por tentar terminar um relacionamento. Está viva. Mas a promotoria denunciou como homicídio simples. E aí eu não fui na primeira audiência, quando eu fui na segunda, o promotor fez assim: mas repare, doutora, vai demorar. Eu disse: gente, vai demorar e por conta do seu erro, eu não altero? Ele fez: menina, porque vai abrir novo prazo para a defesa. Eu disse: ele fez: quero falar com a vítima. Ele, homem branco, o Estado, né? O promotor do Estado,
encurralou a mulher na parede, porque era um corredor, encurralou a mulher na parede e fez assim: a senhora tem ciência de que, ao se alterar a denúncia, vai demorar muito mais o seu processo? Que vai abrir novo prazo para a defesa? Que vai demorar para não sei o que, não sei o que? Aí ela ficou parada, assim, olhando para a minha cara. Eu puxei ela pelo braço e fiz assim: você está lutando por você ou por todas as outras? Ela fez por todas as outras. Eu disse: então emende esse negócio aí. Pode alterar. Agora pense se essa mulher está só. Na primeira audiência, ninguém percebeu que tinha um erro no tipo penal da denúncia. E aí, o cretino teve a coragem de olhar para a minha cara e dizer assim: doutora, você é coisa de estagiário. Eu disse: quero ser sua estagiária. Fazer um documento para você assinar e passando os bens para o meu nome. Aí ele virou a porra, né? Eu disse: meu filho, você tem um poder, sua assinatura tem poder, você está assinando coisa sem ler? Como é isso? E a vida das pessoas fica como? Você atua como promotor de uma vara do júri. E você assina qualquer documento que lhe dão? E entende aquilo como denúncia? Então você não está nem fazendo o seu trabalho. Minimamente você não está fazendo o seu trabalho. E aí eu quero relativizar. Vamos problematizar esse negócio. Quando a gente fala de violência contra a mulher, da importância do feminismo, enfim, e do combate ao machismo, a gente precisa pensar, como a gente estava falando, desse processo da dificuldade. Quanto tempo eu tenho, gente? Estou preocupada, todo mundo me olhando assim, meio tenso. Tá de boa, né? Porque tem um monte de slides ainda, quero dizer. Estou de boa, só vou embora às 3 da manhã. Enfim, vamos ficar todo mundo junto, assim, unido. Aí, o que acontece? Quando a gente fala da conquista dos direitos das mulheres, a gente tem que falar que as mulheres conquistaram o direito ao voto, tem a lei do divórcio que aconteceu em 77, tem o Estatuto da Mulher Casada de 62, né, que é contra as ordenações filipinas, porque fala do direito à igualdade. A gente tem o Código Civil de 2002, que já coloca as duas em pé de igualdade. A gente tem a emenda constitucional de 2010, que permite à mulher a escolha do divórcio independente da anuência do homem, que é um absurdo, né? Em 77 a gente não conquistou nada. Mas, como é que nesse meio do caminho, a gente não consegue entender que nas nossas casas estamos vivendo ainda em casas grandes? Como é que a gente vai para a rua conquistar direito ao voto, direito à Estatuto da Mulher Casada, lei do divórcio, Código Civil, Constituição Federal, e a gente vai para a rua, e quem é que fica com os nossos filhos? Quem é que fica com os nossos filhos para a gente ir para a rua? Pode responder. Somos nós, as mulheres pretas. Somos a permanência das mucamas. Como é que a gente abole a escravidão em 1888, em 1932 se conquista o direito ao voto feminino, e a gente só consegue entender que as mucamas que estão nas nossas casas são mulheres como nós e merecem direitos? Só em 2015 a gente consegue fazer isso. A PEC das domésticas só é aprovada em 2015. Enquanto isso, as nossas mucamas não tinham direito a férias da mesma forma, não tinham direito a FGTS, não tinham direito a licença maternidade, podiam ser demitidas grávidas, elas não tinham direito a, depois de serem demitidas, receber o seguro-desemprego. Como é que a gente não consegue entender que esse feminismo de antes não contemplava todas as mulheres? O feminismo deve muito às mulheres negras. Muito. Porque lutar por direitos, e quando as mulheres pretas vão para a rua lutar por direitos, a gente luta por todos e todas. Quando a gente vai para a rua, a gente precisa entender que quando a pessoa... Só 10 minutos? Vamos lá, vamos correr aqui sem respirar. Quando a gente vai para a rua lutar por direitos, a gente precisa ter entendimento de que tem várias outras violadoras de direito. Então, quando a gente escolher lutar por direitos humanos, que a gente escolha todos os direitos humanos. Que a gente não selecione o meu direito humano em detrimento de outro. Que a gente pense que a luta por equidade precisa ser uma luta de verdade, de prática, e não de foto, nem de tombamento no Facebook. A gente precisa ser real na prática e na teoria. Ou senão,
a gente é fake, né? Meu Deus, o negócio. Agora vamos correr, viu, gente? Vai ser sem respirar. Eu trouxe essa imagem, porque essa imagem é de um movimento que aconteceu em 2013, promovido pela Câmara de Deputados Federais e pelo Senado Federal, que falava: mulher, tome partido. A ideia é que a Câmara de Deputados Federais, o Senado e também a ONU Mulheres entendia a necessidade de, apesar da lei de cotas de 95, que a gente falou, do direito ao voto feminino de 1932, as mulheres continuavam a não ocupar os partidos. Então, o movimento foi feito independente da legenda partidária. O objetivo era que as mulheres participassem da vida política no Brasil. Então, em 2013, desligou. Em 2013, aconteceu esse movimento, a partir da Câmara de Deputados Federais, do Senado e da ONU Mulher. Eu queria passar só o vídeo. É o do TSE que eu queria passar só. Pode ser? Não vou passar o outro, não. As mulheres são a maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Esse vídeo é bem curto, mas eu achei ele interessante porque ele mostra uma mulher falando e a voz dessa mulher é um homem. Então, até quando a gente vai achar que aquele homem representa as mulheres? Homem representa todo mundo, mulher representa todo mundo na política. Mas tem dores que só a gente sabe quais são. E o processo da empatia e da sororidade entre mulheres, ele é diferente, sabe por quê? Porque aqui, se eu perguntar quantas passaram um tempo para escolher que roupa iam sair para não serem assediadas, só mulheres vão levantar a mão. Se eu perguntar quantas tiveram a interferência de ter um filho pequeno para conseguir uma vaga de emprego, só as mulheres vão levantar a mão. Se eu perguntar quantas só saem se tiver o dinheiro do Uber para voltar para casa, porque sabem que, se depender de transporte público, podem ser estupradas, só as mulheres vão levantar a mão. Uma vez eu dei uma palestra e um homem fez assim: a doutora, a senhora está dizendo que só sai com o dinheiro do Uber. Eu também só saio com o dinheiro do Uber. E ele, policial, tirando onda com a minha cara. Eu também só saio com o dinheiro do Uber, porque eu corro muito risco. Eu disse: risco de quê? De levar meu celular. Eu disse: ninguém vai colocar nada dentro de você sem você querer. É óbvio que ele virou a zorra, né? Mas ninguém vai invadir o corpo do homem porque ele está à noite na rua. E nenhum policial vai dizer a ele: mas por que você estava na rua aquela hora? Por que você estava usando aquela mini saia? Por que você bebeu e pegou carona com seu amigo? Porque ele era meu amigo. E eu acreditei que ele não ia fazer nada comigo. A gente ainda precisa conquistar o direito à rua. Rua. A rua que é pública. A gente não pode andar nessa rua. Agora querem dizer que a gente não pode amamentar na rua. Amamentar. Porque a rua não é nossa. O corpo não é nosso. Homens decidem se vai continuar a ter aborto legal no Brasil ou não. Homens que normalmente são eles que praticam o crime de estupro contra nós. Esses homens sentaram a bunda e decidiram se a concepção da vida é a partir do coito ou não. E decidiram que a gente não pode mais usar nem pílula no dia seguinte, porque isso já é prática abortiva. Esses mesmos homens fizeram uma proposta de projeto de lei que é Bolsa Estupro, que diz que as mulheres que forem estupradas e que quiserem permanecer a sua gravidez, elas vão permanecer e vão receber um auxílio do Estado brasileiro. Além disso, quando esse homem que me estuprou sair da cadeia, ele vai ter direito a registrar o meu filho
fruto do estupro, e visitar essa criança. Porque a vida de uma semente, fruto de violência, vale mais do que a vida das mulheres. Vale mais do que as nossas escolhas. Vale mais do que os nossos direitos. Qualquer coisa tem valido mais do que a vida de nós mulheres. Eu quero terminar, enfim, vou tentar terminar, falando sobre as diversas formas de violência que as mulheres sofrem todos os dias. Além daquelas básicas e corriqueiras que a gente já tem, né? Violência física, nananana. Numa perspectiva de mulheres com poder, mulheres na política, essas violências elas são ainda mais sutis e ainda mais violentas. A gente já viu inúmeros casos de mulheres que, dentro do espaço da política, sofrem assédio sexual e moral todos os dias. O questionamento de sua competência, se ela está deitando com fulano para conseguir um cargo no partido e conseguir ter dinheiro na campanha. Todos os dias a gente ouve isso. No mercado de trabalho, mas também em partidos políticos, no movimento social, em organizações não governamentais, a gente vai ouvir isso. E aí eu quero trazer 4 tipos de violência que a gente tem ouvido e que a gente sabe muito bem o que é. Porque a gente vive todo dia. Mas agora deram nome a essas violências de gênero. A primeira delas se chama menterrupting, homens que interrompem. Esse nome surgiu em 2015, essa nomenclatura, né? Surgiu em 2015 com a campanha de Hillary Clinton e... Como é o nome do... Eu nem gosto de falar. Trump. A campanha deles dois. Uma organização não governamental analisou quantas vezes Trump interrompia Hillary Clinton. Isso acontece todo dia, diga aí. Você estava falando... Oh, querido, deixa eu terminar o raciocínio. Peraí. É o tempo todo. Nesse caso, em 26 minutos de debate, não foram 26, foram 90. Os primeiros 26 minutos de debate, Hillary Clinton foi interrompida 25 vezes. Hillary Clinton foi praticamente interrompida a cada 1 minuto. Pá. Ele não deixava ela falar. Menterrupting acontece todo dia, só não tinha nome. Agora a gente diz, quando alguém me interrompe, menterrupting. Ele nem sabe o que eu estou falando. Menterrupting. Você é agressor. Violência de gênero. Eu largo logo, minha irmã. Quando começa, eu dei uma palestra, o cara queria falar, a palestra era sobre violência contra a mulher. Relacionamento abusivo, e o cara, toda hora levantava a mão. Foi na academia. Toda hora levantava a mão. Um monte de senhora falando sobre a vida delas. O cara, minha filha, instrutora da academia. Eu te uni, vem cá. Você está tomando o protagonismo que é delas. Está ficando meio cansativo. Não, vou parar agora, vou parar. Aí uma amiga minha começou a falar, a psicóloga. Rapaz, quando ela começou a falar, mas repare, eu tenho um exemplo, ela fez, parou agora. Ou você sai ou você deixa eu falar. Aí ele não aguentou. Eu nem percebi, mas não percebe. Sabe por quê? Porque o machismo está naturalizado. E dizem a eles que eles podem. Então eles fazem. A gente vai ter um outro momento para discutir masculinidade na vida, né? Porque a gente também precisa discutir sobre isso. Mas, enfim, não é agora. Vamos discutir a gente entre nós. O outro termo que é utilizado, que é uma violência de gênero, é man-explaining, que é o homem que explica. Ele explica. Sabe aquela coisa de você dizer assim, então, o céu é azul. Aí o rapaz vai dizer assim, então, repare, essa parte que está no teto, ela tem uma cor que parece celeste. Ele disse a mesma coisa que a gente disse. Mas ele quer explicar. Porque ele não aceita que a gente sabe. Aí ele... Não. Audiência, diga aí. Todo mundo lembrou de uma audiência aí, né? Pois é. Aquele advogado quer fazer acordo, você propõe um acordo, ele vai lá e diz, mas eu tenho uma contraproposta. Ele diz igual. Eu digo, tá ficando maluco? Teve um que a gente fez uma proposta de acordo, de lá para lá estamos juntas, né? Que era para vender um inventário, enfim, a mulher sofreu violência de gênero nesse inventário e tal. E aí o inventário ficou... a gente fez a proposta de 40 mil. Ele fez, não, eu não aceito essa proposta. Não, eu não acho justo. Uma semana depois ele me ligou, me oferecendo 70. Eu disse, oxe, menina, a gente fecha agora. Bora ver essa proposta logo para você não se arrepender. Eu disse, gente, esse homem deve estar louco, ele está tirando meu com a minha cara. Então eu disse assim, boba, vou oferecer mais. Gente, acho ótimo.
Ofereça 100, 200 mil, estou topando. E aí o mansplaining acontece. E aí, o que a gente tem visto agora? Tem um movimento, tem um menino aí, Leandro, o nome dele, eu não lembro o sobrenome, que ele agora começou a dizer que o feminismo é muito potente, muito importante, e que não deve estar na mão das mulheres. Eu disse... Ô, Nil, repare aqui. Rapaz, nós estamos morrendo, e você está querendo dizer que é você que tem que falar por nós? Tá puxado. Ele está falando isso, dando entrevista, fazendo reportagem. Ele, aquela coisa, aquela pessoa que não aguenta ver uma vergonha, e ó, quer logo passar, sabe? É ele, esse menino. Mas ele está falando isso todo dia, todo dia. E existe um movimento muito forte falando sobre isso, que tem gente que quer, tem homem que quer explicar o que é feminismo. Aí eu disse, eu acho massa quando os homens querem construir a luta, sabe? Mas feminismo é protagonizado por mulheres. Você precisa entender que a nossa dor é nossa, então a nossa luta é nossa. Quer contribuir? Massa. Faça o seguinte, eu na roda de amigos, quando o cara fizer assim, quando passar a menina, gostosa, ou não faça isso não. Tá feio, não é desse jeito, isso é assédio, isso é violência. Fortaleça a luta. Crie suas filhas livres. Não diga que o menino pode ser pegador e que a menina tem que fechar as pernas. Comece a refletir sobre isso. Não precisa tomar o nosso poder. Construa com a gente, lado a lado. O objetivo do feminismo não é tomar poder de homem, não é matar homem, exterminar homem, não. A gente só quer algo que é nosso. Se nós somos maioria da população, nós somos maioria de votantes, a gente paga imposto, a gente tem direitos. Enfim. A outra violência é broappropriation. Enfim, está tudo errado ali, mas está escrito certo. Mas é porque é uma junção de duas palavras. É broader appropriation. Então, é aquela apropriação. Enfim, você chega, e serve para a faculdade também, né? Trabalho, enfim. Você chega e fala assim, eu tenho uma amiga que passou por isso, gente, foi horrível. Inclusive, ela foi demitida. E ela fez ela pensou num projeto massa para o lugar onde ela trabalha, que é um gabinete, inclusive, político. E ela pensou num projeto massa, nananana, e aí ela contou para um amigo. Esse velho, eu estou pensando, olha que projeto massa que eu pensei. Passei a noite escrevendo, nananana, e contou para o cara. Rapaz, ela chegou no gabinete, o deputado fez assim, fulana, já soube? Fulano trouxe um projeto aqui que a gente vai bombar. E ele falou qual era o projeto. Ela ficou tão em estado de choque que ela não conseguia rebater e dizer assim, não, se fosse eu, né? Ah, tá maluco! Ah! Enfim, mas ela não conseguiu. E a gente não consegue por quê? Porque quando um negócio é muito bom, as pessoas tendem a achar que não somos nós que escrevemos. As pessoas tendem a achar que não é possível que uma mulher pensou nisso. E a gente mesmo se questiona a ponto de questionar o que o outro fez contra nós. Porque se talvez ela falasse com esse cara, será que esse deputado, ia acreditar nela? Talvez sim, talvez não. Mas ela, o medo dela de ser questionada, fez com que ela se calasse. Se calasse pelo machismo, pela opressão, pelo patriarcado e pela uma coisa que é perversa contra nós, que é o subjetivo. É o machismo subjetivo que diz a gente que será que ela tem competência para fazer isso? E ela se calou e perdeu o emprego. E muitas sofrem isso. Faculdade, né? Trabalho de faculdade, projeto de TCC, dissertação, enfim. E gaslighting. Gaslighting é uma perspectiva de violência. Enfim, todas são violências que normalmente são psicológicas, mas o gaslighting tem o objetivo de fazer com que a mulher pense que, de fato, ela está louca. Então, o gaslighting ele serve para vários momentos, né? Da vida, né? É aquela coisa que seu marido diz assim, você fez estrogonofe? Mas você disse que ia fazer feijão. E aí ele fala isso 15 vezes. E você começa a questionar se de fato você ia fazer estrogonofe ou feijão. Mas isso acontece no trabalho. Você diz que vai fazer alguma coisa e a pessoa diz assim, não, você não disse que ia fazer isso, você disse que ia fazer outra coisa. Esse é o objetivo de deixar você perdida, desnorteada. A gente acha que isso é besteira. Não é possível que alguém tenha uma mente maquiavélica dessa. Tem. Tem. Sabe por quê?
mulher com poder assusta. Mulher com poder assusta porque a gente sabe que a gente é competente e que a gente é foda no que a gente faz, velho. A gente sabe disso. E a gente dá medo nos homens, papá, entendeu? Os caras ficam tudo desnorteados. Quando vê a gente com poder. Eu quero trazer esses números que não têm a ver com a política, mas que têm a ver com a nossa vida cotidiana e que, inevitavelmente, interferem na vida política e nas escolhas políticas que a gente faz. Contra números não há argumentos. Uma mulher morta a cada 1h30 no Brasil. Uma mulher estuprada a cada 11 minutos no Brasil. 503 mulheres são agredidas fisicamente no Brasil. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência. Mulheres brancas recebem 30% a menos que os homens exercendo a mesma função. Negras, mulheres negras, recebem 60% a menos que homens brancos. É o dobro de diferença. Para vocês entenderem a necessidade de discutir interseccionalidade. 71% das mulheres que sofrem violência não denunciam na primeira vez. E muitas mulheres morrem na segunda violência. Significa dizer que eu tenho um leque de mulheres que na segunda violência podem não estar mais aqui para contar. Eu vou passar o slide, viu, gente, para todo mundo depois. Não sei, a organização, eu posso disponibilizar para a organização. Acabou o tempo, já sei. Não precisa inibir a coleguinha. Mas estou acabando. Esse é o último, eu acho. A colega no início falou um pouco sobre isso. Mas eu queria trazer os números das mulheres na política. E trazer também o recorte de raça. Nós temos hoje no Brasil 81 senadores. Desses 81, 12 são senadoras. Nós só somos 12. Dessas 12, somente uma é negra. Somente uma é negra. De 512 deputados federais, somos apenas 50. Só 5 são negras. De 27 estados, nós somos apenas uma governadora. Somente uma governadora. De 1.059 deputados estaduais em todo o país, nós somos apenas 121 deputadas. E não existe nenhuma pesquisa que trace cor e raça dessas mulheres. As deputadas federais eu fui contando no site da Câmara de Deputados Federais, você terem noção, porque não tem dado. De 5.570 municípios no Brasil, nós somos apenas 638 prefeitas. Entre as de vereadores, nós somos 57.814 e somos apenas 7.803 vereadoras. Entre as prefeitas eleitas, dessas 638 que a gente falou, 454 são brancas, 168 são pardas, 23 de raça amarela, ou seja, oriental, 10 pretas e uma só indígena. Entre as vereadoras eleitas, 4.873 são brancas, 2.542 são pardas, 329 são pretas, 38 de raça amarela e 28 indígenas. Há uma diferença absurda, inclusive na conquista do poder político. Eu quero terminar, e eu não chorei até agora, falando de Marielle Franco. E vou chorar, lógico. Marielle foi uma grande amiga. E essa camisa que eu estou vestindo hoje foi um presente que ela me deu. No movimento que ela construiu, chamado Mulheres na Política. Ela era uma mulher preta, bissexual, que foi mãe aos 17 anos e que era do Complexo da Maré, de uma favela que é extremamente discriminada no Rio de Janeiro pelos processos de ocupação. Ela fez seu mestrado em administração pública e a tese de dissertação do mestrado falava exatamente sobre o PP, sobre como a polícia ocupa a favela e violenta quem está na favela. Marielle era feminista negra, atuante, e não lutava por ela,
Ela lutava por todas as pessoas. A frase emblemática de Marielle, e que norteou a campanha dela, que trouxe a ela 46 mil votos, dizia: eu sou porque nós somos. Ela nunca foi ela só, ela sempre foi todas juntas. E é com muita dor que ontem, quando eu estava vindo para cá, no avião em Recife, eu recebi a notícia e eu chorei o caminho inteiro, chorei a noite inteira pensando como o Estado brasileiro é perverso, como a polícia é perversa, e como contradizer e romper com a estrutura, e romper o silêncio contra os absurdos da violação de direitos humanos nesse país, nos mata. Marielle não morreu só. Parte de nós também morre. Porque o Estado que matou Cláudia, que matou Amarildo, e que matou 12 meninos no Cabula, em Salvador, esse Estado matou achando que ninguém ia saber. Mas quando ele mata a Marielle, ele está dando um recado. Se eu matei uma vereadora, e se essa vereadora tem repercussão internacional, eu mato qualquer um e qualquer uma. Que a gente fique alerta e que a gente não se cale diante das violações e das atrocidades de violação de direitos humanos que a gente tem vivido nesse país pós-golpe e que agora tem vivido um início de intervenção militar no Rio, mas que vai se invadir por todo o Brasil. Que a gente lute como ela lutou e fique de pé sempre, sempre. Porque mesmo com a bala, a gente é cidadã, a gente é cidadão e a gente tem direitos. Enfim, era isso. Tamo juntas.